Eu sou o professor Ronald Sclavi e essa é a unidade 2 da disciplina Homem e Sociedade. Vamos a um pequeno vídeo falando sobre essa unidade. Na unidade 2, você terá contato com questões referentes às relações étnico-raciais, ao etnocentrismo e ao relativismo cultural. O preconceito, a exclusão e a dificuldade de convivência com a diversidade são fenômenos que emergem, em especial, das relações étnico-raciais. O etnocentrismo é um comportamento que se caracteriza pelo julgamento de outros povos e culturas a partir dos nossos padrões sociais, tidos como melhores e superiores. O relativismo cultural, por outro lado, surge no terreno da ciência por meio da realização de pesquisas e da elaboração de teorias. Discutiremos também o papel da cultura no mundo globalizado, tanto como fator de coesão quanto de conflito. Muito bem, nessa segunda unidade da disciplina Homem e Sociedade, nós vamos falar sobre a sociedade. Na primeira unidade falamos sobre o homem e na segunda unidade agora falaremos sobre a sociedade. E a partir do quê? A partir das questões referentes às relações étnico-raciais, falaremos mais sobre etnocentrismo e sobre relativismo cultural. Falamos então sobre sociedade, em princípio pelas relações étnico-raciais. Diz aqui no livro-texto que o grande problema do preconceito é que ele generaliza de maneira completamente errada, equivocada, as qualidades e os defeitos de um indivíduo para todo o grupo étnico. Ou seja, os judeus não são mais ricos e os muçulmanos não são mais violentos, né? Há judeus ricos e pobres, violentos e não violentos. Da mesma forma, há muçulmanos ricos e pobres, violentos e não violentos. Quantas vezes nós já ouvimos bobagens a respeito de outras culturas, né? Algo como os alemães são introvertidos, algo como os japoneses são mais inteligentes, ou os chineses são isso, ou os negros são aquilo. Nada disso se verifica efetivamente. Estudar a cultura é evitar esse tipo de preconceito, essas determinantes e essas generalizações. Sempre que você pega a característica de um indivíduo e transporta para todo um grupo, você está sendo preconceituoso, porque você está generalizando algo que não é generalizável, né? O preconceito implica no julgamento de algo antes de conhecê-lo, ou seja, como você não estuda, você acaba manifestando um conceito prévio, por isso é pré-conceito, ele vem antes de você efetivamente conhecer. Nem sempre é possível identificar com clareza uma atitude preconceituosa, pelo contrário, na maior parte das vezes o preconceito está camuflado, escondido atrás de atitudes, indiferenças, atrás de palavras mal faladas, né? Quantas vezes você já não ouviu a palavra judiar, por exemplo, e você não percebe que tem um judeu dentro de judiar, por exemplo, não é? Denegrir, você não percebe que tem um negro dentro da palavra denegrir. Tudo isso é preconceituoso, é camuflado. Você fala, mas eu não tive a intenção. Preconceito não é necessariamente intenção, preconceito é ato, é gesto, né? A intenção não se discute. Pergunte para o negro ou para o judeu que foi atingido se a sua falta de intenção te exime de alguma coisa. Não te exime não. Nós temos que ter cuidado com esse tipo de coisa, não é? E há várias formas de manifestação de preconceito. Nós temos algumas aqui assim definidas. Eurocentrismo. Eurocentrismo é a superioridade de visão europeia sobre as outras visões de mundo, que consideram, então, que a visão europeia é superior às outras visões que seriam primitivas, que seriam inferiores. Outra forma de preconceito é a homofobia. Homofobia é a aversão e rejeição ao homossexual e à homossexualidade, não é? Nós temos uma outra forma de preconceito, essa é terrível e muito presente aqui no Brasil, que é o racismo, né? Que é a aversão e rejeição a pessoas de grupos étnicos, de outras etnias, né? A outra forma de preconceito também muito comum é o sexismo, né?
Aqui nos países latino-americanos nós somos machistas por excelência e, portanto, o sexismo aqui é muito comum, né? É a aversão a pessoas de outro sexo. Vocês já ouviram falar que uma mulher dirige mal, por exemplo? Isso é sexismo, né? Nada determina... Aliás, os dados demonstram que, de um modo geral, as mulheres são muito mais cuidadosas no volante do que os homens. A outra questão é a xenofobia. O que significa xenofobia? Significa temor, desconfiança e rejeição em relação aos estrangeiros. Tal fulano, porque ele é um estrangeiro, ele é de tal forma, ele se comporta de tal maneira, ele é desonesto, ele é preguiçoso, ele é isso, ele é aquilo. Nada a ver, isso é xenofobia. A gordofobia, que tem sido amplamente discutida na sociedade brasileira, aversão e rejeição a pessoas que são obesas a partir dos padrões que a indústria cultural nos impõe, né? Temos que ser magrinhos, temos que ser esteticamente esguios e tal, e aí a gente age com preconceito em relação às pessoas obesas, né? E o etarismo, que é algo que vem crescendo, até porque as pessoas, a longevidade com a tecnologia tem aumentado, as pessoas estão envelhecendo mais num país como o Brasil, e o etarismo é a rejeição das pessoas com base na idade, ou preconceito contra os mais idosos, não é? Um exemplo de manifestação de preconceito são os estereótipos, isso é muito importante, padrões que se estabelecem e se generalizam independente das evidências ou de conhecimento profundo, né? Atribuir o adjetivo de preguiçoso aos moradores de determinado estado brasileiro. Normalmente, vejam vocês, pessoas que moram nas regiões litorâneas acabam ganhando esse carimbo preconceituoso, infame, de preguiçosos. E vejam, pensem um pouco sobre isso. As pessoas que dizem isso são aquelas pessoas que não são daquele grupo que vive nas regiões litorâneas. Por quê? Porque quando elas estão nas regiões litorâneas, gozando das suas férias, à beira-mar, ficam mais preguiçosas, naturalmente. Elas então qualificam o outro de preguiçoso porque ali vive, né? Isso não faz o menor sentido, isso não tem sentido nenhum. Então esse estereótipo, qualificar por aquilo... por um carimbo imposto, por uma característica externa, né? Estereótipo, é uma forma de preconceito. Outra questão, outra forma de manifestação de preconceito é a chamada exclusão, né? O fenômeno de discriminar ou afastar um grupo de um convívio social. Então eu simplesmente não convivo, eu não falo com o fulano, eu não falo com o beltrano. Eu não sou preconceituoso, só não gosto de ter a pessoa por perto. Você é sim preconceituoso. Preconceituoso e excludente, né? E também excludente, né? Coloca uma pessoa de um grupo numa situação de discriminação não é a variável quantitativa. Ao contrário, grupos minoritários conseguem alcançar uma posição de tal hegemonia, de predominância social, que isso permite que, embora em um número menor, sejam responsáveis pela discriminação de grupos maiores. O racismo é um exemplo típico disso. Nós temos uma população de pretos e pardos desse país majoritária e absolutamente discriminadas pela população caucasiana e branca aqui desse país. Por quê? É uma condicionante econômica, uma condicionante, como ele diz aqui, né, alcançar uma posição de tal hegemonia, de predominância social, e isso permite que, embora o número menor, sejam responsáveis pela discriminação de um grupo maior. Isso acontece aqui no Brasil e em outros lugares do mundo. Aconteceu no apartheid na África do Sul, por exemplo, e em outros lugares do mundo. Um exemplo atual é o discurso de ódio contra grupos religiosos, né? Apesar dessa miscigenação, dessa mistura étnica que a gente tem, a sociedade brasileira não tem conseguido evitar as manifestações de intolerância religiosa. Isso é um problema para a gente mesmo, em especial contra sujeitos de determinadas religiões afro-brasileiras, né? Os praticantes dessas religiões afro-brasileiras, da Umbanda, do Candomblé e outras designações afro-brasileiras, acabam sendo alvo de muitos preconceitos, né? As representações sociais, opiniões, crenças compartilhadas que cumprem o papel de construção também colaboram para essa construção de preconceitos, né? Representações sociais que a gente coloca em livros, que a gente coloca nas novelas, que se manifestam de várias formas. A nossa Constituição incorporou um direito da Declaração Universal dos Direitos Humanos e está assim, a Constituição de 88 constitui objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil, promover o bem de todos sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade ou quaisquer outras formas de discriminação. É o que prevê o nosso feliz artigo 5º da Constituição brasileira, que elimina isso do ponto de vista institucional.
legal, né? Agora, não elimina necessariamente uma lei, ela não tem um alcance cultural, porque a cultura está dentro da gente. Lembra da caixinha vazia? Quando você coloca alguma coisa naquela caixinha vazia, que nós falamos na unidade 1, falamos que o John Locke define a nossa mente como uma caixa vazia, onde nós vamos colocando a coisa. Quando a gente coloca alguma coisa, é muito difícil tirar aquilo que a gente colocou. E às vezes isso se dá em forma de preconceito. Não é? Então, mesmo com uma lei, é difícil tirar uma ideia preconceituosa da cabeça das pessoas. Mas temos muitas leis, e as leis são importantes, como já dissemos aqui, né? Então, assim, quais são as leis? Essa lei 7716 de 1989 afirma que serão punidos na forma da lei os crimes de discriminação, preconceito de raça, cor, etnia, religião ou de procedência religião ou procedência nacional, ou seja, preconceito com pessoas que vêm de outro lugar. A Lei Maria da Penha, super importante, de 2006, que vem coibir a violência doméstica ou contra a mulher. A Lei Carolina Dickmann, em defesa de crimes cibernéticos, essa atriz que foi vítima de um crime cibernético. A Lei Minuto Seguinte, 2013, que garantia mecanismos de amparo às vítimas de violência sexual, né? Minuto Seguinte, porque são providências importantes para a mulher que vive uma situação de violência sexual, providências no campo médico e tudo mais. A Lei Joana Maranhão, de 2015, que aumentou o prazo para prescrição de crimes de abusos sexuais contra crianças e adolescentes. Crianças são sempre vulneráveis nesse tipo de ação, né? A Lei do Feminicídio, essa recente, que tipificou o crime que ocorre quando uma mulher é morta em decorrência de ser mulher, é diferente de um homicídio, né? É quando o homicídio é praticado porque a vítima, a mulher, é mulher. O que motivou o sujeito a matar aquela mulher? Simplesmente o fato dela ser mulher. Isso se chama agora feminicídio, né? E há setores da sociedade que contestam ações afirmativas. Uma lei é uma ação afirmativa que produz a proteção para um determinado grupo. Alguns falam de preconceito reverso. Olha, gente, isso é muito importante deixar muito claro. Isso não existe. Isso não existe. Racismo reverso não existe. Mas não existe um negro racista, isso é uma outra coisa. O racismo como fenômeno histórico, como fenômeno cultural, é um fenômeno de massa que atinge gravemente as populações pretas e pardas nesse país. E não existe um reverso disso, porque é um fenômeno opressor do branco para o preto. E ponto. Não existe essa reversão. Pode existir um indivíduo racista, mas não existe essa reversão de conceitos, né? Então isso eu preciso deixar muito claro. A grande vantagem das ações, essas leis, políticas afirmativas, é que elas quebram um círculo vicioso de desvantagem social, né? É aquela obrigatoriedade necessária. Esse contexto estimula o estabelecimento de cotas, por exemplo, para interromper o ciclo de desigualdade que vem desde a escravidão, e aqui citam outros movimentos, como o Black Lives Matter, né? Criado depois da morte do George Floyd, aquele negro morto nos Estados Unidos por asfixia, a ação de um policial com o joelho no pescoço daquele senhor, aquela cena horrorosa que aconteceu. O Occupy Wall Street, em Nova York, um grupo de pessoas resolveu protestar contra o aumento da desigualdade social em 2008, depois da crise. O movimento dos 20 centavos, que proporcionou as jornadas de junho no Brasil, né? E aqui também a citação, mesmo quando a mulher foi para o mercado de trabalho, o preconceito permaneceu, dando origem a dois fenômenos: a baixa participação das mulheres e a remuneração desigual entre homens e mulheres, né? E aqui a gente tem um mapa da participação na mão de obra por gênero e etnia. Nós temos na parte mais escura a representação dos homens brancos, a parte mais clara das mulheres brancas, o cinza intermediário de homens negros e o cinza escuro de mulheres negras, né? E aí a gente vê essa participação como nas Forças Armadas, como gerentes, como profissionais, técnicos e associações, trabalhos administrativos, serviços de comércio, agricultura, trabalhos manuais, operação de máquinas, etc. E esses dados têm várias conclusões aí a que chegamos. Primeiro, os homens negros aumentaram sua participação em 86 e 2015 nas Forças Armadas, em trabalhos manuais como operadores de máquina. Em comparação às negras, as mulheres brancas predominam em cargos não gerenciais e em trabalhos administrativos
administrativos, trabalhos manuais e operações de máquinas. Os homens brancos predominam em cargos de gerências e técnicos, e as mulheres brancas predominam em serviços não gerenciais e trabalhos administrativos, enquanto as mulheres negras em serviços de comércio e trabalhos elementares. Então esse quadro deixa claro as desigualdades entre brancos e negros, entre homens e mulheres, em vários sentidos. Vale a pena aí um olhar atento a isso. E vamos então à nossa interatividade, que diz o seguinte: há inúmeras formas de manifestar preconceito, ou seja, de julgar pessoas ou grupos de pessoas com base em generalizações sem qualquer fundamentação. Apenas para exemplificar, temos o homossexualismo, etarismo e racismo. A letra B, homofobia, militarismo e racismo. Letra C, homofobia, etarismo e dogmatismo. Letra D, monetarismo, etarismo e racismo. Letra E, homofobia, etarismo e racismo. Voltamos daqui a pouco para a resposta